6. Criando um plano de negócios eficiente. Quando um produto é lançado no mercado, seu preço pode ser estabelecido abaixo do valor de mercado, visando conquistar uma quantidade razoável de clientes rapidamente, e aumentado de forma gradual após a promoção inicial. Essa é uma prática comum em vários mercados, mas as regras do jogo devem estar claras, para que o consumidor não deixe de utilizar o produto após essa fase inicial. Outras estratégias adotadas por muitas empresas são as do tipo, leve 3, pague 2, ou, ainda, o parcelamento da compra em 3, 6, 12 meses ou mais. Para a definição da estratégia de preços mais adequada, a utilização dos resultados da análise de mercado, na qual se identificam as características, o comportamento e os anseios do consumidor, deve ser considerada uma premissa básica. Praça, canais de distribuição. Os canais de distribuição envolvem as diferentes maneiras que a empresa pode adotar para levar o produto até o consumidor. Referem-se aos canais de marketing, à distribuição física e aos serviços ao cliente. A empresa pode vender seus produtos diretamente ao consumidor final ou usar atacadistas ou distribuidores para fazê-lo. No primeiro caso, dá-se o nome de venda direta, em que o consumidor e o vendedor interagem pessoalmente. No segundo caso, a venda é caracterizada como indireta. Esses são os dois extremos possíveis, já que a empresa pode usar formas intermediárias nesse processo, como telemarketing, catálogos, mala direta e, mais recentemente, a internet, em que não há contato direto entre vendedor e consumidor. As características do produto, serviço interferem diretamente nos canais de distribuição que podem e devem ser adotados pela empresa. Bens de consumo imediato geralmente são disponibilizados ao consumidor via varejistas ou distribuidores e atacadistas. Já os bens de capital de grande porte, os bens de maior valor agregado, utilizam venda direta por meio de uma equipe de vendas. Podem-se ainda mesclar vários canais de distribuição para um mesmo tipo de produto, como é o caso de bens de consumo duráveis, insumos industriais básicos, bens de capital de pequeno porte, etc. Westwood, 1996. Aspectos como características de armazenagem, localização dos depósitos, meios de transporte utilizados para levar o produto até o cliente e embalagem do produto também devem ser considerados para definir os canais de distribuição mais adequados. Propaganda, comunicação. 3 fatores devem ser considerados no plano de propaganda: comunicação da empresa, o pessoal envolvido, a propaganda e as promoções. 160. Criando um plano de negócios eficiente. 6. A quantidade de pessoas e suas qualificações vão depender dos canais de distribuição escolhidos. Se a opção for a venda direta, o efetivo de vendas deverá ser muito maior que em qualquer outro caso. Já a propaganda tem o objetivo de fazer com que uma mensagem atinja uma audiência selecionada, com o propósito de informar, convencer e reforçar o conceito do produto junto aos consumidores. A propaganda pode ser feita por meio de vários veículos de comunicação. A escolha de cada um depende do público que se quer atingir. Mesmo em cada veículo, pode-se segmentar o público-alvo, focando ainda mais a audiência, selecionando horários específicos, dias da semana, épocas do ano, etc. Uma campanha publicitária na TV, para o lançamento de um novo brinquedo, por exemplo, deve ser veiculada durante o dia, quando as crianças assistem aos programas infantis. A publicidade não é utilizada necessariamente para vender o produto ao consumidor final. Também pode ser usada para divulgar a empresa e seus produtos, com intuito informativo e não comercial, para públicos distintos. Os veículos de comunicação mais utilizados são televisão, rádio, mala direta, outdoors, não mais permitidos na cidade de São Paulo, distribuição de panfletos e brindes, patrocínios a eventos, internet, displays em pontos de venda, busdoor, anúncios em ônibus, anúncios em guias setoriais, revistas, jornais, participação em feiras, entre outros. Fazer propaganda geralmente custa caro, e a escolha dos veículos adequados, a quantidade e a periodicidade da propaganda são fundamentais para que a empresa otimize o capital investido. Às vezes, a propaganda também pode destruir um produto, e o empreendedor deve estar atento a esse aspecto. A empresa pode anunciar o produto em televisão, que tem um alcance considerável, e não estar preparada para produzir a quantidade necessária para atender a demanda gerada, levando o consumidor a optar pelo produto concorrente. As promoções de vendas também ajudam a estimular a venda de produtos e são muito usadas no lançamento de novos produtos no mercado, para se desfazer de produtos estocados, estimular a repetição da compra, aumentar o volume de vendas no curto prazo, desfazer-se de versões, modelos antigos do produto ou para barrar o crescimento das vendas do concorrente. Resume-se em oferecer uma vantagem adicional ao cliente, como desconto no preço, brinde, produto extra, por exemplo. As palavras mais utilizadas na campanha serão: ganhe, economize, grátis, imperdível, pechincha, loucura, aproveite, e outras similares. 161. 6. Criando um plano de negócios eficiente. Projeção de vendas. A projeção de vendas deve ser feita com base na análise de mercado, na capacidade produtiva e na estratégia de marketing da empresa. Dessa forma, essa projeção será mais realista e terá maior probabilidade de ocorrer conforme o planejado. Deve-se atentar para o fato da sazonalidade, quando influir nas vendas. Note o exemplo de empresas que vendem enfeites natalinos, que se preparam o ano todo para vender toda a produção em 2 ou 3 meses no final do ano.
Uma boa forma de obter projeções de vendas é fazer projeções mensais em termos de volume de vendas e preços praticados, levando em consideração também os índices de retenção dos clientes, quantos continuarão comprando o produto, serviço. O quadro 6,2 apresenta uma maneira prática de fazer a projeção de vendas no plano de negócios, com um exemplo de projeção do volume de vendas de uma pequena empresa que produz sapatos. O uso de gráficos também é útil. Quadro 6,2 Exemplo de projeção do volume de vendas, quantidade, de sapatos. Produto Jan fevereiro Mara BR maio Jun. Sapato feminino. Sapato masculino. Sapato infantil. Total Ju agosto 7 Alt 9 10 Total 1000 1000 1200 1300 1400 1200 1000 1000 1300 1400 1500 1200 14 500 trilhões 800 bilhões 300 milhões 800 mil e 200. O termo estratégia é muito utilizado pelos empreendedores para definir como agir em uma negociação, fechar uma parceria, entrar em um novo mercado, lançar um novo produto, mas sempre de maneira subjetiva, não processual. Uma análise estratégica da empresa deve incluir um misto de racionalidade e subjetividade, seguindo um processo básico, que pode ajudar o empreendedor a entender melhor a situação atual de seu negócio e as melhores alternativas ou meios para atingir os objetivos e metas estipulados. O gráfico poderia ter o seguinte formato apresentado na figura 6,5. 162. Criando um plano de negócios eficiente 6. Figura 6,5 Exemplo de projeção mensal de vendas. O processo de planejamento estratégico do negócio pode servir de base para essa análise. Esse processo é exemplificado na figura 6,6. Inicia-se pela definição da visão e missão da empresa, passando por uma análise dos ambientes externo, oportunidades e ameaças, e interno, forças e fraquezas, e pela definição de objetivos e metas, para, então, chegar às estratégias adotadas. Figura 6,6 Processo de planejamento estratégico do negócio, adaptado de Kotler, 1998. No plano de negócios, deve ser dada ênfase à análise dos ambientes externo e interno, nos quais se medem os riscos inerentes ao negócio, as oportunidades de mercado identificadas, os pontos fortes da empresa, seus. 163. 6 Criando um plano de negócios eficiente. Diferenciais e, ainda, seus pontos fracos, em que pontos a empresa precisa melhorar. Só depois de uma análise ambiental criteriosa, a empresa poderá estabelecer seus objetivos e metas, bem como as estratégias que implementará para atingi-los. A declaração de visão define aonde a empresa quer chegar, a direção que pretende seguir e o que ela quer ser. Já a declaração de missão deve refletir a razão da existência da empresa, o que ela é e o que faz. Não há a necessidade de elaborar frases com as declarações de visão e missão do negócio para constar do plano de negócios, mas o empreendedor deve entender esses conceitos para poder estabelecer a estratégia da empresa e analisar a situação atual, visando cumprir os objetivos e metas definidos. Para estabelecer objetivos e metas é preciso entender os ambientes externo e interno. Essa análise é um dos pontos mais importantes do plano de negócios, pois mostrará se a empresa está preparada para seguir em frente, os desafios que se apresentam e os riscos que correrá, dos quais os executivos deverão estar cientes. Se o empreendedor não conhece os riscos que envolvem seu negócio, é sinal de que ele não está totalmente preparado para as adversidades futuras. O plano de negócios deve mostrar que o empreendedor conhece sua empresa internamente e o que deve fazer para driblar os fatores externos, sobre os quais não consegue agir diretamente. Por isso, a análise SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, é extremamente útil para traçar um panorama da situação atual e prevista para o negócio. Análise SWOT. Uma maneira de representar a análise SWOT é pela construção de um retângulo, dividido em 4 partes, em que as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças são colocadas separadamente em cada parte, como mostra o exemplo do quadro 6,5. Mas como identificar as oportunidades e as ameaças? E os pontos fortes e fracos? A análise de oportunidades já foi bastante discutida, mas existe uma forma prática de se relacionar as oportunidades e as ameaças que o ambiente reserva ao negócio. Procure identificar os cenários de ordem macroambiental, demográficos, econômicos, tecnológicos, político-jurídicos, socioculturais, e os fatores microambientais importantes, consumidores, concorrentes, canais de distribuição, fornecedores, que afetam diretamente a empresa. Use o bom senso para selecionar fatores realmente importantes. Não adianta apenas enumerar uma porção de fatores e não saber o que fazer com eles. Uma boa dica é usar uma tabela, na qual se devem colocar todos os 164. Criando um plano de negócios eficiente 6. Fatores importantes possíveis. Depois, selecionam-se e transportam-se os mais críticos para a matriz SWOT. O quadro 6,3 exemplifica esse processo, que ajudará a empresa a identificar e monitorar as tendências que afetarão o negócio e as oportunidades e ameaças associadas a cada uma.
Quadro 6,3 Análise do ambiente externo, oportunidades e ameaças cenário. Oportunidades político-jurídico 1. Tecnológico. 2, 3, 1. Sociocultural. 2, 3, 1. Econômico. 2, 3, 1. Demográfico. 2, 3, 1. Empresarial. 2, 3, 1. Outros. 2, 3, 1. 2, 3, 1. 2, 3, 1. 2, 3, 1. 2, 3, 1. 2, 3, 1. 2, 3, 1. 2, 3, 1. 2, 3. Após a análise do ambiente externo, oportunidades e ameaças, a empresa deve fazer uma análise do ambiente interno, suas forças e fraquezas. É muito importante que o empreendedor seja honesto consigo mesmo ao efetuar essa análise, sem medo de expor os pontos fracos da empresa. 165 Ameaças. 6. Criando um plano de negócios eficiente. Identificar pontos fracos não significa incompetência, mas que a empresa conhece suas fragilidades e tem intenção de minimizá-las. Não é porque o empreendedor identificou vários pontos fracos que ele tem obrigação de acabar com todos. Deve priorizar seus esforços na eliminação daqueles que mais afetam negativamente o negócio. Em relação aos pontos fortes, a analogia é a mesma. De nada adianta o empreendedor querer enganar a si e aos outros, mostrando no plano de negócios vários pontos fortes, pois todos serão cobrados dele depois, já que deverá mostrar como pretende adquirir vantagem competitiva com os pontos fortes identificados. No quadro 6,4, é apresentado um modelo de checklist que o empreendedor pode utilizar para procurar identificar seus pontos fortes e fracos. Como cada negócio tem suas peculiaridades, o checklist pode ser alterado de acordo com cada situação e não deve ser entendido como uma regra a ser seguida. Nesse exemplo, foram focadas as competências de marketing, finanças, produção e organização, classificadas em termos de força, importante, sem importância e neutro, e de fraqueza, importante ou sem importância. Após a conclusão do checklist, o empreendedor também deve transportar os principais pontos fortes e fracos para a matriz SWOT, para concluí-la. Quadro 6,4 Checklist de pontos fortes e fracos, Kotler, 1998, checklist para análise de desempenho de forças e fraquezas. Desempenho grau de importância. Marketing 1. Reputação da empresa 2. Participação de mercado 3. Qualidade do produto 4. Qualidade do serviço 5. Eficácia do preço 6. Eficácia da distribuição. Continua, 166 Força importante. Força não importante neutro. Fraqueza importante. Fraqueza não importante. Alta. Média baixa. Criando um plano de negócios eficiente 6 quadro 6,4 Checklist de pontos fortes e fracos, continuação. Checklist para análise de desempenho de forças e fraquezas desempenho. Grau de importância 7. Eficácia da promoção. 8. Eficácia da força de vendas. 9. Eficácia da inovação 10. Cobertura geográfica finanças. 11. Custo, disponibilidade de capital. 12. Fluxo de caixa 13. Estabilidade financeira produção 14. Instalações 15. Economia de escala 16. Capacidade. 17. Habilidade da força de trabalho. 18. Habilidade de produção pontual. 19. Habilidade teórica de produção. Organização 20. Visão de liderança 21. Dedicação do funcionário 22. Orientação empreendedora. 23. Flexibilidade, responsabilidade. 167 Força importante. Força não importante neutro. Fraqueza importante. Fraqueza não importante. Alta. Média baixa. 6 Criando um plano de negócios eficiente. Existem maneiras mais elaboradas de fazer a matriz SWOT, combinando as forças com as oportunidades e ameaças com elas relacionadas, e fazendo o mesmo com as fraquezas. O quadro 6,5 apresenta um exemplo de análise SWOT de uma empresa que atua no setor de turismo receptivo online com foco no Brasil, ambientado no ano de 2011. Quadro 6,5 Exemplo de análise SWOT para um site de turismo focado no turista estrangeiro que visita o Brasil *. Forças. Informações completas sobre os principais destinos turísticos do país. Focado no Brasil, especialidade da empresa. Modelo de receita ancorado em 3 fontes de receita, com redução do risco, publicidade, assinatura e comércio eletrônico. Oportunidades. Setor de turismo cresce no mundo de maneira consistente e crescerá ainda mais, em particular no Brasil, devido aos 2 grandes eventos de 2014 e 2016, Copa do Mundo e Olimpíadas. Não há concorrência focada no mercado brasileiro, em língua inglesa. Fraquezas. Marca, ainda, desconhecida. Negócio em fase inicial e sem histórico no mercado. Equipe precisa provar que entende do setor e que sabe escalar uma empresa inovadora. Poucos recursos financeiros e necessidade de busca de aporte financeiro no mercado. Ameaças. Negócio de turismo online é dominado por grandes empresas, que podem rapidamente estruturar uma operação com foco no Brasil.
Empresas locais, que já atuam no Brasil, no mercado não online e em língua portuguesa, podem migrar para o modelo online em inglês. Nova crise mundial pode abalar o setor de turismo, diminuindo o fluxo de estrangeiros para o Brasil. Este exemplo de análise SWOT foi extraído do livro Plano de Negócios, seu guia definitivo. Informações em www.josedornelas.com.br. Com a análise SWOT definida, a empresa poderá identificar seus fatores críticos de sucesso, que deverão ser o foco de atenção de sua gestão. Assim, os objetivos e as metas podem ser definidos com mais precisão e coerência. Objetivos e metas. Os objetivos e as metas são o referencial do planejamento estratégico, o que a empresa busca atingir, e devem ser escritos de forma que possam ser medidos, comparados e avaliados. Os objetivos são os anseios de ordem. 168. Criando um plano de negócios eficiente. 6. Macro, aqueles que a empresa define de forma a cumprir sua missão de negócio, em busca de sua visão. Os objetivos indicam intenções gerais da empresa e o caminho básico para chegar ao destino que você deseja. São definidos com palavras e frases. Já as metas são as ações específicas mensuráveis que constituem os passos para se atingir um objetivo. São definidas com números e resultados a se obter. Tiffany Peterson, 1999. Um objetivo pode ter várias metas específicas que, em conjunto, cumprem o objetivo estipulado. Podem-se definir os objetivos de uma empresa com frases como tornar-se líder de mercado, ou ser a que oferece os menores preços, ou, ainda, atingir o ponto de equilíbrio em agosto de 2021 e obter o retorno sobre determinado investimento em 24 meses. Os objetivos são resultados abrangentes com os quais a empresa assume um compromisso definitivo. Devem ser ousados, levando a empresa a um esforço acima do normal, buscando a superação. Caso contrário, não terão significado e não motivarão a equipe de funcionários. Metas devem ser SMART, ou seja, específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes, temporais. Resumindo, Tiffany Peterson, 1999. Objetivos são resultados mais abrangentes que a empresa assume o compromisso de alcançar. Metas são as etapas necessárias para alcançar os objetivos. Definição da estratégia. Os objetivos e as metas indicam o que a empresa deseja atingir. Já a estratégia de negócio indica como a empresa pretende alcançá-los. Estratégias empresariais podem ser de vários tipos, de ataque, de desenvolvimento, de defesa, etc. Westwood, 1996. Estratégias defensivas visam manter os clientes existentes. Alguns exemplos: melhorar a imagem da empresa, melhorar a qualidade dos 169. 6. Criando um plano de negócios eficiente. Produtos: melhorar o desempenho nos serviços prestados e diminuir as falhas dos produtos. Estratégias de desenvolvimento visam oferecer mais opções aos atuais clientes. Alguns exemplos: aumentar a variedade de produtos oferecidos, desenvolver novos produtos e encontrar novas utilidades para os produtos existentes. Estratégias de ataque visam aumentar a participação de mercado da empresa, conquistando novos clientes. Alguns exemplos: entrar em novos mercados, usar novos canais de venda e mudar a política de preços. Michael Porter, 1980, resumiu as estratégias de uma empresa em 3 tipos genéricos: liderança total em custos, diferenciação e foco. Alguns exemplos de estratégias e de objetivos e metas associados a elas são apresentados a seguir. Penetração de mercado. O objetivo associado a esse exemplo ocorre quando se deseja aumentar o market share da empresa, ou seja, a participação de mercado. Um exemplo hipotético para uma indústria de sucos de laranja pode ser conquistar 25% do mercado de suco de laranja, na região Centro-Oeste, até 2023. Para isso, a empresa estabelece as seguintes metas: desenvolver nova embalagem para o produto até julho 2021, implantar sistema de distribuição computadorizada em todas as regionais, a cada 2 meses, até dezembro 2021, e ampliar capacidade produtiva da planta de Abaeté em 10% até julho 2022. Manutenção de mercado. O objetivo associado a esse caso ocorre quando a empresa está satisfeita com sua situação atual e com a performance que apresenta. Um exemplo de objetivo seria manter a participação de mercado nos níveis atuais, 30%, para os próximos 2 anos. Metas associadas: investir R$ 1 milhão até 2022 em treinamento e reciclagem de mão de obra, e aumentar volume de vendas à taxa de 10% ao ano para os próximos 2 anos. Note que manter mercado não significa não crescer. Pelo contrário, dependendo do mercado no qual a empresa atua, a manutenção do market share pode pedir um crescimento expressivo do negócio. Expansão de mercado. O objetivo associado a este exemplo é parecido com o caso de penetração de mercado, só que, aqui, o foco é um mercado novo para o produto. Exemplo para uma empresa que atua só na região Sudeste: conquistar 40% do mercado do Nordeste em 3 anos. Metas associadas: cadastrar 10 novas revendas a cada 6 meses até dezembro 2022, e investir R$ 3 milhões em publicidade na região Nordeste até julho 2022, entre outras. 170. Criando um plano de negócios eficiente. 6.
Diversificação ocorre quando a empresa entra em um novo mercado com novos produtos ou serviços, devido à estagnação do mercado atual ou ainda ao fato de não haver mais possibilidades de crescimento no mesmo. No plano de negócios, uma boa forma de resumir a análise estratégica da empresa é a apresentação da análise SWOT, seguida da estratégia de negócio e de um cronograma, na qual as ações principais, bem como objetivos e metas, são apresentados com um horizonte de tempo para ocorrer. É interessante também estabelecer alguns marcos intermediários, milestones, para que a empresa possa acompanhar o andamento das ações. Plano financeiro 3. A parte financeira é, para muitos empreendedores, a mais difícil do plano de negócios, pois deve refletir em números tudo o que foi escrito até então nas outras seções do plano, incluindo investimentos, gastos com marketing, despesas com vendas, gastos com pessoal, custos fixos e variáveis, projeção de vendas, análises de rentabilidade do negócio, etc. Todavia, após alguma prática e um perfeito entendimento dos objetivos do negócio, a parte financeira do plano acaba sendo feita de maneira simples e fácil, mas, ainda assim, de forma um pouco trabalhosa. É aconselhável que o empreendedor recorra a uma assessoria contábil e financeira para auxiliá-lo nessa tarefa. O que não se deve fazer é a adequação do plano aos dados financeiros. E, sim, o contrário, pois são os objetivos e as metas do negócio, além da estratégia e da projeção de vendas, que geram as planilhas financeiras do plano de negócios. Os principais demonstrativos a serem apresentados em um plano de negócios são: balanço patrimonial, demonstrativo de resultados e demonstrativo de fluxo de caixa, todos projetados com um horizonte mínimo de 3 anos, sendo que o usual é um período de 5 anos. No caso do fluxo de caixa, deve ser detalhado mensalmente. Por meio desses demonstrativos, é possível efetuar uma análise de viabilidade do negócio e o retorno financeiro proporcional. Para essas análises, geralmente se usam os seguintes métodos: análise do ponto de equilíbrio, prazo de payback, TIR, taxa interna de retorno, e VPL, valor presente líquido. 3. Esta seção foi atualizada e ampliada a partir da versão original escrita com base em Dornelas, JCA. Casa Grande, E. Rantin, E. Plano de Negócios, Estruturas e Elaboração. Apostila, São Carlos, 1999. 171. 6. Criando um plano de negócios eficiente. As decisões empresariais são tomadas a partir da combinação de informações quantitativas e qualitativas e de experiências, que, juntas, fornecem os elementos para o cálculo econômico. As demonstrações financeiras são informações valiosas para gerentes e empreendedores. A utilidade reside em informar os resultados das decisões empresariais executadas e possibilitar sua avaliação e correção. No Brasil, o sucesso de um empreendimento depende muito da capacidade de administrar financeiramente um negócio, em razão dos ciclos recessivos que tem atingido a economia. Os administradores justificam suas decisões em termos numéricos, mostrando como conseguem valorizar o volume de recursos físicos e financeiros disponíveis de maneira adequada, produzindo lucros. Em um cenário de incerteza, o acompanhamento sistemático das finanças de uma atividade é o que permite a tomada de decisões acertadas. Dornelas et al., 1999. Finalmente, o empreendedor deve estabelecer quais são as metas financeiras do negócio e, por meio de instrumentos financeiros, acompanhar seu êxito. Com as demonstrações financeiras e o planejamento financeiro, é possível estabelecer e cumprir as respectivas metas ou redefini-las, se necessário. Balanço patrimonial. O balanço patrimonial reflete a posição financeira da empresa em determinado momento e é constituído por duas colunas, a do ativo e a do passivo e patrimônio líquido. O ativo corresponde a todos os bens e direitos de uma empresa. O passivo é uma obrigação ou a parcela de financiamento obtido de terceiros. O patrimônio líquido corresponde aos recursos dos proprietários aplicados na empresa. O valor do patrimônio se altera quando a empresa tem lucro ou prejuízo no período ou ainda quando ocorre investimento por parte dos sócios. O ativo da empresa representa as aplicações de recursos, que se dividem em circulantes, de longo prazo e permanentes. O passivo, assim como o patrimônio líquido, representa as origens de recursos. Portanto, o balanço patrimonial, ou o equilíbrio entre origens e aplicações, é representado pelas seguintes equações: ativo igual a passivo mais patrimônio líquido ou ativo, passivo igual a patrimônio líquido. 172. Criando um plano de negócios eficiente. 6. A organização das contas do ativo segue os critérios de liquidez, de acordo com os quais as contas são classificadas segundo o grau de liquidez e o prazo que possuem. Em contabilidade, curto prazo significa o período de até 1 ano. A partir desse conceito, é apresentado a seguir, sinteticamente, o balanço patrimonial. Quadro 6,6. Balanço patrimonial ativo. Circulante, são contas constantemente em giro, sendo que a conversão do dinheiro será, no máximo, no próprio exercício social. Realizável no longo prazo, bens e direitos que se transformarão em dinheiro no próximo exercício. Permanente, são bens e direitos que não se destinam à venda e têm vida útil, no caso dos bens, vida longa. A seguir, apresenta-se um exemplo de demonstrativo de balanço de uma empresa comercial fictícia, a Noel Enfeites Natalinos Limitada. Quadro 6,7. Balanço patrimonial, Noel Enfeites Natalinos Limitada, 31 de dezembro de 2020.
Ativo. Circulante caixa. Contas a receber estoques. Total de circulante. Realizável no longo prazo títulos a receber. Permanente e investimentos. Estoques total de circulante total. 10.005.005.005.000 20.000.00 30.000.00 20.000.00 50.000.00 90.000.00 Circulante contas a pagar. Impostos a recolher outras dívidas. Total de circulante. Exigível no longo prazo financiamentos. Patrimônio líquido capital investido lucros acumulados. Total de patrimônio líquido total. 30.000.00 15.000.00 45.000.00 90.000.00 passivo. 8.000.00 6.000.00 1.000.00 15.000.00 30.000.00 passivo. Circulante, são obrigações exigíveis, liquidadas no próprio exercício social. Exigível no longo prazo, obrigações liquidadas com prazo superior a 1 ano. Patrimônio líquido. São os recursos dos proprietários aplicados na empresa. 173. 6. Criando um plano de negócios eficiente. Um dos aspectos importantes do balanço é que ele revela, pelo passivo, a estrutura de capital de um negócio. A estrutura é composta por capital próprio e de terceiros. Quanto maior for o capital de terceiros, maior o endividamento. Detectam-se ainda, observando o passivo, o prazo do endividamento, o custo e os credores. A qualidade do endividamento é julgada a partir de seus prazos. Dívidas de longo prazo, normalmente, são melhores que as de curto prazo. Um segundo aspecto importante é o montante de capital de giro ou capital circulante nas empresas. Esse valor é calculado subtraindo-se o passivo circulante do ativo circulante, CCL, que indica a parte do ativo não comprometida com o passivo circulante. Quanto maior for o CCL, maior será a flexibilidade financeira da empresa. A característica desse recurso é sua reversibilidade, ou seja, pode ser aumentado ou diminuído segundo as decisões dos administradores. O ativo permanente é utilizado pela empresa em suas operações produtivas. O constante investimento nesse ativo revela as decisões empresariais de manter o nível de modernização do parque produtivo da empresa. Demonstração de resultados. A demonstração do resultado é uma classificação ordenada e resumida das receitas e das despesas da empresa em determinado período. Da receita total obtida, devem ser subtraídos impostos, abatimentos e devoluções concedidas, resultando na receita líquida. Dessa receita líquida, deduzem-se os custos dos produtos vendidos, comércio, dos produtos fabricados, indústria, ou dos serviços prestados, serviços, para se chegar ao lucro bruto. Em seguida, subtraem-se do lucro bruto as despesas operacionais. Essa denominação despesas operacionais se dá pelo fato de representarem os gastos necessários para que as receitas sejam alcançadas. Como uma empresa pode obter receita ou ter despesa não provenientes de suas operações, é convenção separá-las das atividades operacionais. Finalmente, é calculado o valor do imposto de renda, contabilizando-se, no final, a soma de lucros ou prejuízos que, se não forem distribuídos aos sócios, serão incorporados ao patrimônio líquido, alterando, por consequência, o próprio balanço. Um exemplo ilustrativo de demonstrativo de resultados, em 31 de dezembro de 2020, para uma empresa fictícia, poderia ser o apresentado a seguir. 174. Criando um plano de negócios eficiente 6 quadro 6,8 Exemplo de demonstrativo de resultados. Item receita bruta, deduções igual a receita líquida, custos do período. Igual a lucro bruto, despesas. Igual a lucro operacional, mais, receita, despesa não operacional igual a lucro antes do imposto de renda igual a lucro líquido. Receita de vendas. Custo dos produtos vendidos lucro bruto. Despesas operacionais vendas. Gerais e administrativas depreciação. Lucro operacional. Despesas de juros lucro antes do imposto de renda. Imposto de renda lucro líquido. Explicação o total geral das vendas o impostos, devoluções e abatimentos. O gastos referentes à produção e à comercialização ou aos serviços prestados. Os são gastos necessários para que a atividade seja desenvolvida, atividades administrativas, de vendas e financeiras. O não proveniente das operações 35.000,00 25.000,00 10.000,00 5.500,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 4.500,00 700,00 3.800,00 1.045,00 2.755,00 175. 6. Criando um plano de negócios eficiente fluxo de caixa. O fluxo de caixa é a principal ferramenta de planejamento financeiro do empreendedor.
Fazendo uma analogia com a conta corrente de uma pessoa física em um banco de varejo, administrar o fluxo de caixa de uma empresa é compilar os dados de entrada e de saída de caixa, depósitos e retiradas, no caso da conta corrente, projetados no tempo. Quando uma pessoa faz compras a prazo e paga com cheques, ela terá de administrar seu fluxo de caixa pessoal e anotar a dívida feita, para saber quando, dia e mês, precisa honrar seus compromissos, dívidas. Se ela recebe o salário no final de cada mês, poderá gerenciar seu fluxo de caixa de forma a ter dinheiro na época de pagar as dívidas. Isso é feito intuitivamente pela maioria das pessoas, que gerenciam seu fluxo de caixa diário, efetuando aplicações em banco, pagando contas, etc. A principal diferença no caso de uma empresa é que a quantidade de itens a ser gerenciada é muito maior, mas o princípio é o mesmo. As principais preocupações devem ser honrar os compromissos com fornecedores, credores, gastos com o pessoal, salários, impostos, etc. e definir as melhores formas de venda do produto, serviço, visando obter a receita necessária para que a empresa não fique com o caixa negativo e não precise recorrer a empréstimos bancários continuamente. Assim, ao analisar o fluxo de caixa de sua empresa, o empresário poderá saber se é viável vender os produtos a prazo, dar descontos ou eliminar estoques para fazer caixa, por exemplo. Trata-se de uma ferramenta estratégica que auxilia o empreendedor no gerenciamento e no planejamento das ações que serão tomadas no dia a dia e no futuro da empresa. O período coberto pelo fluxo de caixa é normalmente dividido em intervalos. O número de intervalos depende da natureza do negócio. Empresas que enfrentam sazonalidades devem, em princípio, trabalhar com fluxos semanais, mensais e trimestrais. De qualquer maneira, o horizonte coberto pelo fluxo de caixa é estabelecido em função de objetivos e metas definidos pela administração. A seguir, ilustra-se a estrutura de um fluxo de caixa detalhado mensalmente, composto de receitas, valor das vendas recebidas, vendas, volume monetário do faturamento, custos e despesas variáveis, custos que variam na mesma proporção das variações no volume de produção ou em outra medida de atividade, custos e despesas fixos, valores que se mantêm inalterados, independentemente das variações da atividade ou das vendas. 176. Criando um plano de negócios eficiente. 6. Ponto de equilíbrio. No ponto de equilíbrio, não há lucro nem prejuízo. É o ponto no qual a receita proveniente das vendas equivale à soma dos custos fixos e variáveis. É de grande utilidade, pois possibilita ao empresário saber em que momento seu empreendimento começa a obter lucro e, assim, torna-se uma importante ferramenta gerencial. P igual a custos fixos totais, margem de contribuição, vezes receita. No qual margem de contribuição igual a receita, custos variáveis então. P igual a menos custo fixo 1, custo variável, receita total. Para obter o ponto de equilíbrio, P, em quantidades de produtos, basta dividir o resultado anterior pelo preço de venda unitário do produto. O gráfico da figura 6,7, a seguir, pode ser obtido pela projeção de fluxo de caixa e é extremamente útil para avaliar a necessidade de capital total que um negócio terá e o momento em que a empresa começará a reverter. Figura 6,7 Gráfico de exposição do caixa. 177. 6. Criando um plano de negócios eficiente. Quadro 6,9 Exemplo de fluxo de caixa mensal. Recebimentos, receitas à vista, receitas a prazo, faturamento, vendas, pagamentos, custos, despesas variáveis, compras à vista, compras a prazo, frete, comissão, impostos variáveis, terceirização, custos fixos, salários, encargos sociais, aluguel, água, energia elétrica, telefone, despesas de contador, despesas bancárias, juros pro labore, investimentos, impostos fixos, outras despesas, custo total, saldo de caixa. 178. Jan, fevereiro, Mara, BR, maio, Jun, Ju, agosto, 7 ao 9, 10. Total. Criando um plano de negócios eficiente. 6. A situação em direção à obtenção de lucro, ou seja, quando ocorrerá o ponto de equilíbrio financeiro. É interessante ressaltar que, diferentemente do que pensam muitos empreendedores, a empresa em fase inicial, em geral, precisará de investimento por vários meses, não apenas no momento zero ou no dia de sua abertura. O gráfico torna esse ponto bastante claro. É importante que o empreendedor considere a inserção desse gráfico em seu plano de negócios, indicando os seguintes itens: o investimento inicial, ponto A, a máxima necessidade de investimento ou maior exposição de caixa, ponto B, a data do primeiro fluxo de caixa positivo, ponto C, e quando ocorrerá o retorno do investimento, ponto D. Índices financeiros. Os índices financeiros indicam como está a situação financeira da empresa e a capacidade de honrar seus compromissos no prazo. Existem 4 grupos básicos de indicadores: liquidez, atividade, endividamento e lucratividade. Esses índices são calculados a partir dos itens do balanço patrimonial e das demonstrações de resultado. Os índices de liquidez mostram se a empresa é capaz de saldar suas dívidas, e os credores ficam atentos a eles. O índice de liquidez propriamente dito representa quanto a empresa possui para saldar o passivo circulante. Se uma empresa tem um índice 3, por exemplo, significa que ela pode saldar seus passivos circulantes com pequena parcela dos ativos, 33%, pois são 3 vezes maiores que o passivo.
Para medir o índice de liquidez a seco, devem-se deduzir os estoques do cálculo, já que são os ativos menos líquidos. Por meio do giro de estoque e do ativo total, pode-se medir o grau de atividade de uma empresa. São dados úteis para medir quão rápido as contas são convertidas em vendas. O giro do estoque demonstra a velocidade na qual o estoque é renovado em determinado período, e o giro do ativo permite medir a eficiência com que a empresa é capaz de usar seus ativos para gerar vendas. Já os índices de endividamento demonstram, como o próprio nome diz, o grau de endividamento da empresa, ou seja, quanto do total de ativos é financiado pelos credores da empresa, denominado índice de participação de terceiros, e o total de recursos fornecidos pelos credores e pelos proprietários da empresa, denominado índice exigível patrimônio líquido. As medidas de lucratividade mostram quanto uma empresa é atraente do ponto de vista de um investidor, pois esses índices são usados para 179. 6. Criando um plano de negócios eficiente. Justificar os investimentos. Todas as medidas estão relacionadas com os retornos da empresa, retorno bruto, operacional e líquido, tendo como base suas vendas. O ROI, retorno sobre o ativo total, determina a eficiência global da empresa, ou seja, quanto ela consegue gerar de lucro com os ativos que possui. 1. Liquidez capital circulante líquido, liquidez corrente, liquidez seco. 2. Atividade giro do estoque. Giro do ativo total. 3. Endividamento, participação de terceiros. Relação exigível, patrimônio líquido. 4. Lucratividade, margem bruta. Margem operacional, margem líquida, ROI. Igual a ativo circulante, passivo circulante igual a ativo circulante, passivo circulante. Igual a ativo circulante, estoque, passivo circulante. Igual a custo das mercadorias, estoques igual a vendas, ativo total. Igual a passivo total, ativo total igual a exigível, patrimônio líquido igual a lucro bruto, vendas. Igual a lucro operacional, vendas igual a lucro líquido, vendas igual a lucro líquido, ativo total. Técnicas de análise de investimentos. Existem algumas perguntas, Longenecker et al., 1997, que os investidores podem fazer a respeito de um projeto de investimento, de um novo negócio ou de um negócio existente, respondidas por meio de técnicas específicas, apresentadas a seguir. As respostas a essas perguntas são de extrema importância e devem constar do plano de negócios. 1. Retorno contábil sobre o investimento. Responde à pergunta: quantos reais em média são gerados por real médio de investimento? 2. Prazo de payback. Responde à pergunta: qual o prazo em que será recuperado o desembolso do investimento original? 180. Criando um plano de negócios eficiente. 6. 3. Técnica do fluxo de caixa descontado. Responde à pergunta: de que modo o valor presente dos benefícios futuros do investimento se compara com o desembolso do investimento? Retorno contábil sobre investimento é um critério de lucro e pode ser calculado da seguinte forma: rentabilidade. Lucro anual médio igual a valor declarado médio do investimento. Sua deficiência encontra-se no fato de que a medição do retorno ignora o valor do dinheiro em relação ao tempo. Portanto, apesar de ser extremamente simples de ser calculado, não consegue satisfazer a regra de se dar preferência por mais dinheiro recebido mais cedo e com menos risco. Prazo de payback. A técnica de payback mede o tempo necessário para a recuperação do capital inicialmente investido. Assim, diferentemente da técnica de retorno contábil sobre o investimento, a técnica de payback utiliza o fluxo de caixa, sendo mais precisa. Um projeto de investimento é mais atraente quanto menor for o tempo para recuperar o investimento inicial, ou seja, quanto menor for o prazo de payback. Apesar de se basear em fluxos de caixa em vez de nos lucros, essa técnica apresenta duas fraquezas fundamentais. Longenecker et al., 1997, não leva em consideração o aspecto tempo em relação ao valor do dinheiro nem os fluxos de caixa recebidos após o prazo de payback. As técnicas de fluxo de caixa descontado são as melhores formas de se avaliarem as decisões de investimento. Técnicas de fluxo de caixa descontado. Essas técnicas comparam o valor presente dos futuros fluxos de caixa com o montante inicial investido. Essa análise pode ser feita por meio de dois métodos: VPL, valor presente líquido, e TIR, taxa interna de retorno. Valor presente líquido. Para medir o VPL de um projeto, faça uma estimativa do valor atual para os futuros fluxos de reais gerados pelo projeto e deduz o investimento. 181. 6. Criando um plano de negócios eficiente. Feito inicialmente. Para isso, descontam-se os futuros fluxos de caixa após impostos para seu valor presente e depois se subtrai o investimento inicial. Se o VPL for positivo, o projeto será viável, pois o valor presente dos futuros fluxos de caixa será maior que o investimento inicial. Caso contrário, o projeto deve ser rejeitado. VPL igual a mais N, 1 mais K, 12. F1 F2, 1 mais K. No qual, VPL igual a valor presente líquido FN. F3, 1 mais K, 3F menos INV, 1 mais K, N igual a fluxo de caixa após imposto no ano N.
N igual a vida do projeto em anos, K igual a taxa de desconto, taxa de retorno exigida para o projeto, e NV igual a investimento inicial. Taxa interna de retorno. Para o cálculo da TIR, deve-se descobrir a taxa de desconto, K, que fornece um valor presente líquido igual a zero. Quando isso ocorre, o valor presente dos futuros fluxos de caixa é exatamente igual ao investimento efetuado. Assim, a TIR é obtida da fórmula do VPL, igualando-se essa a zero e procurando-se o valor para K, que, nesse caso, será a TIR do projeto. Como envolvem cálculos mais apurados e complexos, a TIR requer uso de calculadoras científicas ou planilhas eletrônicas, como o Microsoft Excel Direitos Autorais, que já vem com as fórmulas disponíveis para serem usadas. Na falta dessas opções, a alternativa seria o empreendedor tentar adivinhar vários valores para K e observar quando o VPL se torna negativo ou próximo de zero, obtendo-se uma TIR aproximada. No plano de negócios, é importante que se mostre tanto o valor presente líquido do projeto quanto a TIR e o prazo de payback, pois são os primeiros índices que os investidores observam. Resumo do capítulo. Este capítulo é o mais longo do livro e tratou dos aspectos envolvidos na elaboração de um plano de negócios eficiente. Cada seção do plano de 182. Criando um plano de negócios eficiente 6. Negócios foi pormenorizada, dando ênfase aos aspectos considerados mais importantes, os quais o empreendedor não pode se esquecer de incluir em seu plano. Foram abordadas as preocupações com a confecção da capa do plano, passando pela construção do sumário e do sumário executivo, pela descrição da empresa e seus produtos, serviços, pela análise do mercado e dos competidores, pela elaboração de uma estratégia de marketing e pela análise estratégica da empresa, até os aspectos financeiros do plano de negócios. Procurou-se usar uma linguagem simples e objetiva, para facilitar a compreensão por parte do empreendedor. Conselhos e dicas foram, sempre que possível, passados ao leitor com base em experiências práticas e na utilização efetiva do plano de negócios. Como exemplo, na área de materiais complementares, área de download em www.josedornelas.com.br, do livro, planos de negócios completos são apresentados para serem minuciosamente analisados. Questões para discussão. 1. Por que a análise de mercado é considerada uma das partes mais importantes do plano de negócios? Se um empreendedor não tiver recursos para elaborar uma pesquisa de mercado, como ele deve proceder para que seu plano de negócios fique bem fundamentado? 2. O que você faria para obter informações dos competidores de um negócio a ser criado, se as respectivas informações não fossem de fácil acesso? Por que é importante conhecer os competidores e suas estratégias de negócios? 3. Pesquise na internet alguns sites que auxiliam na elaboração de planos de negócios. Encontre um exemplo de plano de negócios que possa ser analisado. Verifique se o sumário executivo responde às perguntas básicas listadas neste capítulo. Um site que contém diversos exemplos de plano de negócios é o www.josedornelas.com.br. 4. No apêndice 2, encontra-se um checklist para a elaboração de plano de negócios. Aplique-o ao plano de negócios que você e seu grupo estão elaborando como projeto de final do curso. Quais são suas conclusões? 183. 7. Colocando o plano de negócios em prática, a busca de financiamento. O plano de negócios é o cartão de visitas do empreendedor em busca de financiamento. 7. Colocando o plano de negócios em prática, a busca de financiamento. Muitos empreendedores se queixam de que obter financiamento no Brasil é o principal problema enfrentado por suas empresas, em virtude das exigências estabelecidas pelos agentes financiadores, bancos de varejo principalmente, das altas taxas de juros cobradas e das dificuldades em pagar os empréstimos depois de concretizado o acordo. Realmente, o Brasil não é exemplo de como financiar a pequena empresa, mas algumas atitudes por parte do empreendedor também deveriam ser tomadas com o intuito de mudar esse cenário. O fato de não existirem políticas públicas claras, que apoiem o empreendedorismo no país, não justifica jogar toda a culpa do insucesso do empreendimento no governo. O empreendedor deve utilizar sua capacidade de planejamento e habilidade de negociação, bem como seu networking, para identificar as melhores alternativas do mercado para injetar capital em seu negócio. A informação é a alma do negócio. Muitos empreendedores não conhecem as alternativas para capitalizar sua empresa, nascente ou em desenvolvimento. O problema é que a maioria deles recorre apenas aos bancos de varejo, quando poderiam ser mais bem informados sobre as várias formas de financiamento existentes antes de tomar a decisão de qual ou quais utilizará e em que momento. Os tipos de financiamento são basicamente divididos em dívida ou equidade. No primeiro caso, o dinheiro emprestado é assegurado de alguma forma, com algum tipo de propriedade, garantias. Equidade, por outro lado, equivale a uma quantia de capital injetado no negócio, usualmente em dinheiro ou em forma de ativo. A maioria dos novos negócios opta por dívidas de longo prazo ou por constante equidade de capital para preparar o crescimento da empresa. A vantagem do empréstimo é que o processo é relativamente simples e rápido, e o empreendedor não precisa abrir mão de ações da empresa, ter vários sócios. A desvantagem, no entanto, é que o risco envolvido quando se contrai uma dívida é muito maior, já que não se tem certeza de que a empresa vai crescer o suficiente para honrar seus compromissos. Não existe uma regra que determine qual é a melhor opção. O que
Ocorre geralmente um misto entre as duas, ou seja, os empreendedores de sucesso combinam dívida e equidade. Para isso, o empreendedor deve conhecer as opções que existem e os riscos que cada uma traz ao negócio, bem como o custo que ele terá para obter o capital solicitado. Quando uma empresa está no estágio inicial, sendo criada, geralmente as melhores opções para o empreendedor são os empréstimos e as economias pessoais da família, de amigos e de investidores pessoas físicas. 186. Colocando o plano de negócios em prática, a busca de financiamento 7. Investidores anjo, entrar em incubadoras de empresas, participar de aceleradoras de empresas, um misto de incubadora e fundo de investimento, os programas especiais do governo, etc. Mesmo porque os bancos de varejo, as empresas de leasing, etc., exigem muita contrapartida para efetuar o empréstimo a altas taxas de juros, inviabilizando-o, e empresas de capital de risco dificilmente investirão em empresas nascentes devido ao alto risco do negócio. Empresas em estágios mais avançados, com 2 ou 3 anos de existência, recém-saídas das incubadoras de empresas, por exemplo, são mais atrativas para os capitalistas de risco, pois passaram pela difícil fase inicial de inserção no mercado e necessitam de mais capital para um rápido crescimento, com boas expectativas de valorização e retorno do investimento. Nesses casos, o plano de negócios é a principal ferramenta do empreendedor em busca de capital, pois é pela análise do plano que os investidores decidiram ou não pelo investimento na empresa. A seguir, são apresentadas algumas das várias fontes de financiamento existentes no Brasil, referentes tanto ao formato dívida quanto à equidade. Economia pessoal, família, amigos. É o tipo de financiamento mais comum, geralmente conseguido devido a fatores pessoais e do ambiente que cerca o empreendedor. Nesse caso, vale mais a amizade e a confiança que as outras pessoas têm no empreendedor que um plano de negócios. A decisão de emprestar ou não o dinheiro não se dará com base em fatores relacionados com o rendimento do dinheiro, mas como forma de auxílio a um amigo conhecido e que inspira credibilidade. Isso, às vezes, pode prejudicar a própria amizade, caso, no futuro, o empreendedor não consiga honrar seus compromissos com a família e os amigos. O financiamento pode se dar por meio de empréstimo, dívida ou equidade, participação no negócio. Além de recorrer à família e aos amigos, o empreendedor também pode utilizar as economias pessoais. Algumas alternativas são: dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, venda de imóvel, casa, sítio, etc., venda de automóvel ou outro bem, utilizar o cartão de crédito para financiamento de curto prazo. 187. 7. Colocando o plano de negócios em prática, a busca de financiamento Angel Investor, investidor anjo. O investidor anjo, ou investidor pessoa física, é um capitalista de risco que possui dinheiro e busca alternativas para obter melhor rentabilidade para esse dinheiro. É ele quem coloca o seed money, dinheiro, semente inicial, necessário para a criação de muitos negócios. Mas, para isso, analisa muito bem o plano de negócios da empresa e seu potencial. Geralmente, esse dinheiro é concedido em troca de uma participação acionária na empresa ou de uma cota do capital social da empresa que está sendo criada. Esse tipo de investidor começa a se tornar mais conhecido no Brasil, principalmente devido ao movimento crescente das aceleradoras de negócios de tecnologia e internet, mas, há alguns anos, essa figura praticamente não existia por aqui. A principal argumentação para essa mudança positiva é o fato de o país estar passando por um período de estabilidade econômica, de inflação controlada, o que não ocorria havia muitos anos. Há cerca de 25 anos, era preferível aplicar no mercado financeiro, que oferecia rendimentos vultosos, com riscos praticamente nulos. O investidor anjo, ou angel, é mais comum nos Estados Unidos, onde é um dos grandes responsáveis pelo financiamento das empresas startups. Em sua maioria, são homens que já obtiveram sucesso empresarial na vida, com idade entre 40 e 60 anos e com educação superior. Em geral, são ex-empreendedores em busca de retornos acima da média do mercado e, por isso, aceitam o risco. Não se envolvem na gestão do negócio, mas gostam de opinar e de ser conselheiros. Gostam de negócios cuja base é a inovação e procuram o retorno do capital investido em, no máximo, 3 a 5 anos. Para encontrá-los, o empreendedor deve usar sua rede de contatos e comunicar-se com todos à sua volta, pois os investidores anjo não se expõem. Mais recentemente, têm surgido clubes e associações de investidores anjo brasileiros, como é o caso de www.gaviaangels.org.br, entre outros. Fornecedores, parceiros estratégicos, clientes e funcionários. O empreendedor pode achar estranho o fato de encontrar fornecedores, parceiros, clientes e funcionários na lista de fontes de financiamento. Mas a pequena empresa deve necessariamente utilizar todas as alternativas possíveis para manter seu capital de giro e o fluxo de caixa positivo. Uma boa negociação com fornecedores, com parcelamento da compra da 188. Colocando o plano de negócios em prática, a busca de financiamento 7. Matéria-prima e até mesmo a obtenção de carência para o pagamento, pode ajudar substancialmente a empresa. O mesmo costuma ocorrer com parceiros estratégicos, que poderão ajudar a empresa sabendo que serão recompensados no futuro próximo.
Essas são alternativas de financiamento indireto e de curto prazo. Existem os casos de ótimos clientes que antecipam o pagamento das mercadorias em troca de descontos ou outros benefícios, financiando indiretamente a produção dos bens adquiridos. Os funcionários também podem ser uma boa fonte de financiamento para a empresa. Muitos deles possuem espírito empreendedor e estão dispostos a abrir mão de um salário maior em troca de participação nos resultados ou mesmo de ações da empresa, optam por ações, stock option, ficando mais motivados e trabalhando além do normal, na expectativa de grandes resultados à frente. Capital de risco. O termo capital de risco, venture capital, nunca esteve tanto em discussão no Brasil, o que não implica estar em uso na mesma proporção. Principalmente após a grande expansão no número de empresas.com criadas no país, o venture capital tornou-se conhecido e disputado por jovens empreendedores, sedentos por capital para suas startups. As empresas que investem em capital de risco são geralmente grandes bancos de investimento, compostas por profissionais de altíssimo nível e experiência no mercado financeiro, que administram grandes quantias. A função principal dessas empresas é encontrar empresas e negócios com alto potencial de desenvolvimento em cerca de 3 a 5 anos, que experimentem retorno sobre o capital investido, rentabilidade do capital, muito acima da média do mercado. Por isso, o nome capital de risco. Essas empresas geralmente formam uma carteira de investimentos, com negócios com alto potencial de retorno, mas com altos riscos também. Existe um mito nesse mercado, que mostra que, em cada 10 empresas investidas, cerca de 2 dão o retorno esperado. Entretanto, quando isso ocorre, o retorno proporcionado pelos 20% investidos compensa a perda dos outros 80%. Dificilmente uma empresa iniciante recebe capital de risco. Esse tipo de investimento é mais indicado para empresas que já estejam saindo da fase startup e que precisam crescer rapidamente. Empresas de base tecnológica e com foco em inovação são o principal alvo dos capitalistas de risco. Alguns exemplos: software, internet, biotecnologia, química, genética. 189. 7. Colocando o plano de negócios em prática, a busca de financiamento. Eletroeletrônica, telecomunicações, etc. Para conseguir convencer um capitalista de risco a injetar dinheiro em sua empresa, o empreendedor deve mostrar que seu negócio tem, pelo menos, 4 características: 1. Excelente equipe de gestão. 2. Bom plano de negócios. 3. Um mercado-alvo expressivo e em crescimento. E 4. Uma ideia realmente inovadora. Ao se entender como são as principais fases de investimento em empresas, fica mais claro em quais estágios o capital de risco está mais presente. Às vezes, existem várias rodadas de investimento, os chamados first round, second round, etc., e, em cada rodada, os capitalistas anteriores procuram realizar seus lucros ao vender parte de sua participação na empresa. De forma resumida, os principais estágios de investimento de risco em empresas, desde a concepção, são descritos na figura 7,1. Figura 7,1. Estágios de investimento em empresas emergentes, adaptado de Inovar, 2000. 1. Fase pré-inicial ou da ideia, uma quantidade inicial de capital, proveniente do próprio empreendedor, de amigos, investidores anjo, entre outros, é investida para validar a ideia e finalizar o desenvolvimento do produto, desenvolver o protótipo, etc. Muitas empresas incubadas e aceleradas, que participam de aceleradoras, encontram-se nesta fase. 190. Colocando o plano de negócios em prática, a busca de financiamento. 7. 2. Fase inicial, startup, a empresa já está constituída, o produto está sendo melhorado e a aceitação piloto em alguns mercados está sendo analisada. Nessa fase, talvez o capitalista de risco invista na empresa, mas é muito difícil, devido ao alto risco do negócio. Geralmente o seed money, dinheiro semente, virá de angels. A empresa geralmente tem menos de 1 ano de existência. 3. Expansão, a empresa já está se desenvolvendo e precisa de mais capital para financiar seu rápido crescimento. Esse capital necessário é maior que o seed money e virá da primeira rodada de investimento de capital de risco, o first round. As negociações com o capitalista de risco são muito importantes nesta fase, pois as cobranças por resultados serão muito grandes. A empresa geralmente estará com 2 a 3 anos de existência. 4. Consolidação e saída dos angels e capitalistas de risco. Nesta fase, a empresa busca uma expansão ainda maior, negocia uma aquisição, parcerias, outras rodadas de investimento com outros fundos, etc. e começa a gerar os resultados almejados pelos investidores iniciais, que realizam seu lucro e saem da empresa. Começa um novo ciclo, com a consolidação do negócio e a possibilidade de abrir o capital em bolsa de valores, o chamado IPO ou oferta pública inicial de ações. Os capitalistas de risco geralmente não participam diretamente da gestão do negócio investido, mas têm participação garantida no conselho de administração, poder de sugerir ou vetar executivos, direcionar a estratégia do negócio e cobrar do empreendedor, em busca de resultados. O empreendedor deve estar ciente disso quando optar por essa alternativa, pois não será mais 100% independente e, muitas vezes, terá de aceitar os conselhos dos capitalistas, mesmo não concordando com eles. Os capitalistas agirão como sócios minoritários do negócio, mas por tempo determinado, previamente acordado, ao final do qual ocorrerá sua saída do negócio. Independentemente do resultado obtido, ambas as partes podem estabelecer um novo acordo por um novo período, com outras condições.
Muitos empreendedores se sentem pressionados pelos capitalistas e não aceitam essa condição. Mas eles devem entender que o capitalista quer que a empresa dê certo, no menor tempo possível, pois colocou dinheiro no empreendimento. Além de auxiliar o empreendedor com o capital necessário para financiar a empresa, os bancos de investimento também podem identificar parceiros estratégicos e auxiliar o empreendedor no estabelecimento dessas parcerias, pois possuem espetacular networking. 191. 7. Colocando o plano de negócios em prática, a busca de financiamento. Uma dúvida que muitos empreendedores têm a respeito do investimento feito pelos capitalistas de risco é como mensurar a quantia do capital acionário da empresa que deve ser cedida aos capitalistas. Mais uma vez, não existe um padrão, mas uma boa estratégia é a utilização das projeções financeiras contidas no plano de negócios da empresa, no qual devem estar claros índices como o VPL, tire o valor do investimento necessário. Essa pode ser uma boa referência para o início das negociações. O empreendedor deve tomar o cuidado de não se comprometer com o que não poderá cumprir, pois os capitalistas se preparam muito bem para cada negociação da qual participam, o que deveria ocorrer com o empreendedor também. No site da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital, www.abvcap.com.br, pode-se obter uma lista completa e atualizada dos principais fundos de capital de risco do Brasil. No livro Criação de Novos Negócios, há mais informações sobre o setor de capital de risco no Brasil e dicas de negociação com investidores e de valoração do negócio, bem como uma relação completa das principais fontes de recursos para empreendedores. Programas do governo brasileiro. Apesar de não aparecerem de forma estruturada, existem diversas fontes de financiamento provenientes dos governos municipais, estaduais e federal, dos quais muitas vezes os empreendedores nunca ouviram falar. Talvez essa seja uma falha que devesse ser sanada no curto prazo, para garantir o acesso à informação para a maioria dos empreendedores do país. Mas os empreendedores mais atentos procuram se informar e estão sempre a par das várias formas de obter financiamento via órgãos do governo. Muitos desses programas destinam recursos a fundo perdido, não reembolsável, para as empresas ou a um custo subsidiado, ou seja, muito abaixo do praticado no mercado. Alguns exemplos serão apresentados na sequência e devem ser considerados continuamente pelos empreendedores quando identificarem a necessidade de capitalizar sua empresa. Programas da FINEP e de Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, FAPES. Incubadora de Fundos da FINEP e Programa Inovar, a financiadora de estudos e projetos, FINEP, Agência de Inovação do Ministério de Ciência e parte desta sessão foi baseada no livro Criação de Novos Negócios. Informações em www.josedornelas.com.br. 192. Colocando o plano de negócios em prática, a busca de financiamento. 7. Tecnologia, tem focado esforços no desenvolvimento do projeto Inovar. Trata-se da continuação do programa de apoio ao mercado de venture capital no Brasil promovido pela instituição desde 2000. As ações ocorrem em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, promovendo a realização de atividades de estímulo ao setor, como rodadas de negócios, seminários e campanhas de divulgação. Segundo a FINEP, com o Inovar, a instituição pretende preencher uma lacuna existente no apoio ao empreendedorismo nacional. Atualmente, investimentos públicos e privados atendem majoritariamente a empresas em crescimento e expansão. Há um vazio no apoio a projetos ainda incipientes. Por isso, a FINEP cada vez mais concentrará esforços na indústria de capital semente, modalidade de investimento voltada para empreendimentos nascentes, muitas vezes ainda dentro de incubadoras e universidades. Com essa estratégia, a FINEP criou uma incubadora de fundos de investimento que visa a criação de novos fundos de capital semente, capital de risco para empresas nascentes, com foco local e regional em diversas regiões do país. Nessa modalidade, a financiadora investe parte dos recursos destinados à criação dos fundos, que, por sua vez, devem buscar no mercado o restante dos investimentos. Com os mais de 30 fundos já constituídos, vários aportes de recursos foram feitos em mais de 140 empresas com alto potencial de desenvolvimento. Programa de Subvenção Econômica. A FINEP lançou este programa em 2006, com o intuito de promover a aplicação de recursos públicos não reembolsáveis, ou seja, não se trata de financiamento nem de aporte de capital em troca de participação acionária, diretamente em empresas, para compartilhar com elas os custos e riscos inerentes a atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. O marco regulatório que viabiliza a concessão de subvenção econômica foi estabelecido a partir da aprovação da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, regulamentada pelo Decreto no 5.563, de 11 de outubro de 2005, Lei da Inovação, e da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, regulamentada pelo Decreto no 5.798 de 7 de junho de 2006, Lei do Bem. Segundo a FINEP, esse novo cenário é vocacionado para a promoção da inovação nas empresas no país e tem na FINEP, empresa pública vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, seu principal agente. A partir de 2013, a novidade é que começaram a ser lançados editais temáticos de subvenção.
No site da FINEP, www.finep.gov.br, o empreendedor poderá obter os formulários necessários para submeter seu projeto e ainda saber dos prazos e requisitos detalhados, bem como as áreas nas quais a subvenção é apoiada pela FINEP. É importante destacar que os projetos devem ser inovadores, ou seja, apresentar diferenciais e trazer 193. 7. Colocando o plano de negócios em prática, a busca de financiamento. Novidades aos mercados nos quais a solução será aplicada. Os recursos devem ser usados para desenvolver a inovação e colocá-la no mercado. Trata-se de um apoio fundamental e sem precedentes na história recente de apoio ao empreendedorismo brasileiro. Os empreendedores devem aproveitar a oportunidade e priorizar a inovação em suas empresas. O mais importante é que se trata de recurso público aplicado nas empresas, que não precisarão retornar os recursos aos cofres públicos diretamente, pois o projeto de subvenção econômica aposta no sucesso das inovações desenvolvidas e, assim, na geração futura de empregos, impostos e riqueza. Uma aposta de risco do governo e um estímulo a mais aos empreendedores. FINEP Startup. Segundo a FINEP, este programa tem por objetivo apoiar a inovação em empresas nascentes intensivas em conhecimento através do aporte de recursos financeiros para a execução de seus planos de crescimento. O foco do programa é cobrir o gap de apoio e financiamento existente entre o aporte feito por programas de aceleração, investidores anjo e ferramentas de financiamento coletivo, crowdfunding, e o aporte feito por fundos de seed money e venture capital. Programas das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, FAPES estaduais, que visam apoiar projetos de pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos, elaboração de planos de negócios e estudo de mercado, prioritariamente em empresas de base tecnológica, sob a responsabilidade de pesquisadores que atuem diretamente ou em cooperação com as mesmas. Segundo o Manual de Inovação do Movimento Brasil Competitivo, a operação deste programa baseia-se no apoio direto ao pesquisador, associado a uma empresa já existente, ou em criação, pelo financiamento de seu projeto de pesquisa de criação de um novo produto ou processo. São apoiados, no âmbito deste programa, projetos que estejam em fases que precedam a comercialização. Os itens financiáveis são preferencialmente custeio do pesquisador, auxílio ou bolsa, material de consumo relacionado com a atividade de pesquisa e serviços de terceiros, serviços de consultoria para o projeto, equipamentos e material permanente, sobretudo quando se mostrarem essenciais à sua execução. Para solicitar apoio, o empreendedor e o pesquisador devem entrar em contato com as Fundações de Amparo à Pesquisa, FAPS, de cada estado, nas quais estarão disponíveis os editais para as chamadas. Como exemplo, no estado de São Paulo, a entidade responsável pelo programa é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, www.fapesp.br, e o programa recebe o nome de Programa